Olá, amigos! No grande final de A Usurpadora, Paulina está prestes a se casar no civil com o advogado Edmundo Serrano. Ao notar sua hesitação, o juiz pede que ela assine a certidão. Paulina apenas o encara. Estefania visita Willy na prisão. Ele garante que sabe de um grande segredo que ouviu da própria avó Piedade de Fidelina. Estefania não consegue acreditar e acha que Willy quer prejudicá-la. Ela se recusa a aceitar que Fidelina seja sua verdadeira mãe e vai embora. Willy grita para que ela o tire de lá ou vai se arrepender. Estefania corre chorando muito, até que para e explode emocionalmente. Paulina decide não assinar e chora. Edmundo a segura pelo braço. Paulina pede perdão, mas diz que não pode enganá-lo. Edmundo a abraça e pede que ela se acalme. Em seguida, Paulina pede que ele a entenda, mas admite que nunca o perdeu. Fidelina comenta com a avó Piedade que Carlos Daniel está arrasado com o casamento de Paulina, mas Piedade está certa de que Paulina não se casará. De repente, as duas se assustam ao saber que Estefania chegou. Paulina pede perdão novamente a Edmundo. O advogado reconhece que estavam prestes a cometer uma loucura ao se casarem sem amor, mas Paulina reagiu a tempo. Ela agradece pela compreensão e Edmundo diz que, com muito pesar, compreendeu que seria inútil continuar tentando conquistar seu amor, pois ela jamais deixará de amar Carlos Daniel. Paulina confirma, mas diz que Carlos Daniel está proibido para ela. Edmundo discorda e diz que eles acabarão juntos, mais cedo ou mais tarde. Fidelina e a avó Piedade perguntam a Estefania o que está acontecendo. Ela diz que quer falar com as duas e pergunta diretamente a Fidelina se é verdade que ela é sua mãe. A governanta fica chocada. Piedade pede que Estefania sente no sofá e manda Lalita trazer um chá. Estefania repete a pergunta. Fidelina pergunta de onde ela tirou isso e Estefania diz que foi Willy quem contou. Piedade se irrita e pergunta por que ela foi vê-lo na cadeia. Estefania responde que queria mostrar seu desprezo, mas Willy contou que Fidelina a entregou para a família Bracho e que é sua verdadeira mãe. Fidelina nega, dizendo que Willy só queria perturbá-la. Porém, a avó Piedade grita que basta de mentiras. A idosa confirma que Fidelina é sim a mãe biológica de Estefania. Estefania não consegue acreditar. Enquanto isso, Celia imagina como Carlos Daniel reagirá ao descobrir que Paulina não se casou. Paulina, no entanto, insiste que ele não deve saber. Celia diz que não será possível esconder isso por muito tempo. Paulina diz que não aceitará Carlos Daniel e propõe voltar para Cancún. A avó Piedade conta a Estefania a decisão que tomaram para esconder sua verdadeira origem. Fidelina diz que fez isso porque temia o desprezo da filha. Estefania não entende e Fidelina pergunta se ela não a despreza. Paulina planeja sua nova vida em Cancún e quer abrir um negócio com Celia. Mas Celia acha que Paulina não conseguirá se livrar dos Bracho, muito menos de Carlos Daniel. Paulina diz que jamais poderão se amar por causa da lembrança da irmã falecida. Celia pede que ela se case com Carlos Daniel pelos filhos, que são quem mais precisa dela. Estefania diz que não despreza Fidelina, mas reprova que ambas tenham escondido a verdade por tantos anos, pois muitas vezes sentiu falta da mãe ao seu lado. Fidelina segura as mãos de Estefania e chorando a chama de F e ele H. Estefania a chama de mãe, e elas se abraçam emocionadas. Piedade decide deixá-las a sós e diz para a fofoqueira Lalita que pode contar a todos que Fidelina é a mãe de Estefania. Celia atende uma ligação e a avó Piedade pede para falar com Paulina. Lalita conta ao motorista que não acredita que Fidelina seja mesmo a mãe de Estefania. Depois, diz que só contou o segredo porque a avó pediu, mas todos sabem que ela é fofoqueira. O motorista diz que ela sempre joga charme, mas nunca dá bola para ele. Então a Lalita decide dar uma chance e eles se beijam. Piedade pergunta sobre Paulina, desconfiada, e Celia revela que ela não se casou. A anciã fica muito feliz com a notícia. Carlos Daniel ainda está triste, até que Piedade chega e conta que Paulina não se casou com o advogado. O galã fica surpreso.
Paulina está triste, lembra quando Paola, agonizante, lhe pediu que se casasse com Carlos Daniel. De repente, alguém toca a campainha. Paulina abre a porta e dá de cara com Carlos Daniel, que diz que veio porque soube que ela não se casou e acredita que ela ainda o ama. Paulina sente vergonha e ele pede para conversarem. Estefania está muito abalada e recusa comida. Fidelina chega e é informada do estado da filha. Ela entra no quarto e cuida de Estefania, que começa a rir como louca. Paulina e Carlos Daniel relembram como se conheceram e a convivência na casa dos Bracho. O galã diz que, quando a beijou pela primeira vez, soube que a amava, e que só estava cego por Paola por paixão. Depois, ele se aproxima de Paulina e diz que a ama e precisa dela ao seu lado. Estefania continua rindo descontroladamente e depois começa a gritar sobre Willy, achando que ele vai queimar no inferno. Fidelina tenta acalmá-la, mas ela desmaia. Carlos Daniel pede que Paulina compartilhe a vida com ele como sua esposa, mas ela diz que está confusa. Ele insiste, dizendo que eles podem ser muito felizes. Também pergunta se ela o ama, pois está disposto a esperar o tempo que for preciso. Paulina não resiste mais e confessa que ainda o ama, por isso não se casou com Edmundo. Carlos Daniel pede que ela não se sinta culpada, e eles se beijam para a alegria de todo o México. Enquanto isso, Rodrigo chega ao hospital e pede à esposa que vá com o filho para casa. De repente, Estefania aparece em uma maca, sendo atendida pelos paramédicos. Rodrigo explica a uma enfermeira que ela teve um surto nervoso. Estefania grita descontrolada por seu filho. O médico pede um calmante. Paulina pede para Carlos Daniel ir embora, mas ele pergunta se ela aceita se casar com ele. Ela o encara e, ao abraçá-lo, responde que sim. Eles fazem muito amor. O médico dá o diagnóstico sobre Estefania. Fidelina pergunta se é possível que a filha tenha enlouquecido. O médico diz que, se for o caso, ela terá que ser internada no hospício. Rodrigo vai à fábrica Bracho e encontra Paulina com Carlos Daniel. Ele informa que Estefania teve um ataque nervoso e precisaram sedá-la. Verônica chega e descobre que Estefania pode estar enlouquecendo. Rodrigo está pessimista, mas Paulina os anima ao anunciar que vai se casar com Carlos Daniel. Verônica e Rodrigo os parabenizam. Verônica também revela que encontrou seu par ideal, Osvaldo, um novo gerente de vendas. Paulina também a felicita. Fidelina está muito triste e conta para a avó Piedade sobre a saúde de Estefania. A avó diz que está esperando Paulina, que não se casou com o advogado, e certamente trará boas notícias. Patricia fala com o bebê de Estefania, prometendo cuidar dele até a mãe melhorar. Rodrigo chega e informa que Estefania pode ter perdido a razão. Então eles deverão cuidar do bebê como se fossem seus pais. A avó Piedade recebe Paulina e diz que chorou muito por Estefania, mas espera sua recuperação. Carlos Daniel informa que Rodrigo e Patricia cuidarão do bebê. A avó concorda. Em seguida, ela se alegra ao saber que Paulina e Carlos Daniel reataram. Paulina anuncia que vão se casar, e a avó fica emocionada. Paulina também diz que contará a verdade para as crianças. Lisete chega muito alegre e Paulina promete que nunca mais irá embora. Mais tarde, Fidelina e Piedade estão preocupadas com Estefania. Fidelina acredita que Deus a castigou por esconder por tanto tempo a verdade da filha. A avó diz que o castigo foi pela soberba de Estefania. Fidelina se pergunta se um dia a filha se curará. Uma enfermeira informa que Estefania tem visita. A louca e como uma santa devota. Alvelas confunde a avó Piedade com uma madre superiora e Fidelina com uma porteira. As senhoras percebem que Estefania está completamente fora de si. Paulina e Carlos Daniel conversam com as crianças, tentando explicar o que aconteceu. Piedade pergunta a Estefania se ela lembra do marido e do filho, mas ela não lembra de nada. Patricia chega com o bebê, mas Estefania acha que é uma freira. Mesmo assim, segura o filho por um momento e depois o entrega de volta, dizendo que está bem no convento e em paz com Deus. Lisete não entendeu o que Paulina explicou, mas Carlitos aceita Paulina como mãe, pois ela é boa com ele e o ama.
o psiquiatra diz à avó Piedade que o caso de Estefania é complicado e só o tempo dirá se ela vai se recuperar. Piedade e Fidelina voltam para casa e informam Paulina sobre a situação. Fidelina está arrasada porque Estefania não a reconheceu como mãe. Paulina pede que ela não perca a esperança. Depois, conta que Willy foi condenado a 8 anos de prisão, sem direito à fiança. Também diz que conversou com Carlitos e Lisete e que as crianças a aceitaram. Agora ela e Carlos Daniel podem se casar. Filomena e Celi ajudam Paulina no dia do casamento. Piedade e Lalita chegam para apressá-la. Lalita pergunta se haverá muitos convidados e a avó responde que a fábrica inteira foi convidada. Paulina conta que Leandro e Viviana tiveram gêmeos. Leandro e Viviana deixam os gêmeos com Abigail para irem à cerimônia. Ela diz que sabe cuidar muito bem de crianças. Carlos Daniel entra na igreja com a avó Piedade e todos aguardam a noiva. Rodrigo traz Paulina, que está linda. Carlitos e Lisete seguram a cauda do vestido. Os convidados se emocionam. Carlos Daniel recebe Paulina no altar e o padre inicia a cerimônia. Carlitos agradece a Deus porque seu pai e sua mãe estarão sempre juntos e promete se comportar. Nos momentos finais da novela, o padre Calvillo declara Carlos Daniel e Paulina marido e mulher. Eles se beijam muito emocionados. Depois saem da igreja juntos, onde uma banda de mariachis toca. Os convidados pedem um beijo e eles entendem. Todos aplaudem, e ao som dos sinos da igreja, Carlos Daniel e a usurpadora se beijam. Comente sobre este capítulo final e inscreva-se em nosso canal. Até a próxima, amigos!